Oi, Ei, agora deu certo. já, Tudo bem? agora deu. Tudo bom? O bom é que a gente é persistente, né? A gente persiste, a É, gente chega lá. deu certo. Como é que você tá? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, graças a Deus. E vocês aí, tudo bem? Aqui, dentro do possível, nós estamos bem, né? Você, É, só para deixar o pessoal a par, você mora na capital que tem um dos melhores nomes que eu conheço, que chama Praia. A capital de cidade da Cabo Verde é a praia. cidade da praia, mais É, chamada por todos exatamente. como Praia, né? Como é que Praia, está a situação exatamente. aí na praia? Como é que está a situação aí do combate à pandemia aí em Cabo Verde no geral? Olha, é assim, eu acho que um pouco como todo mundo, né? Ah, todos um pouco apreensivos, né, por causa do vírus, e sobretudo porque a gente mora num arquipélago com várias ilhas, e a possibilidade do contágio é grande, porque as ilhas são interdependentes, ah, e sobretudo aqui na capital, onde temos da metade da população de Cabo Verde, está aqui nessa ilha, então é sempre mais complicado e é aqui exatamente onde temos a maior taxa do Covid neste momento entre os que já foram contagiados e os assintomáticos. Portanto, isso nos deixa um pouco mais apreensivos. E como é que foi assim? Uhum. Cabo Verde é um arquipélago, são 10 ilhas, né? Assim, 9 Sim, delas são habitadas. Tem ilhas em exato. que você tem a maior atividade, como por exemplo a Ilha do Sal, né? Uhum. Que é a atividade turística, né? Como é que o Sim. governo fez para isolar essas áreas, principalmente áreas onde você tem muitos turistas, e fazer a vigilância para que a Covid não se espalhasse para as outras ilhas do arquipélago? Aqui nós temos 10 ilhas, portanto, como você falou, 9 são habitadas, Para aqui, e onde é que está Cabo Verde? Ó, Cabo Verde está aqui Cabo Verde está aí, bem no meio do oceano, na frente do Senegal, da Gâmbia, da Mauritânia, da Guiné-Bissau. Então, no Golfo aí, aqui, ó, exatamente. aqui tem uma bolotinha só, mas na verdade o arquipélago são 10 ilhas aqui, né? 10 ilhas, exatamente. E de avião, a distância mais próxima que nós temos com o continente é com o Senegal, são 50 minutos de voo. Portanto, praticamente a gente fica no meio do oceano mesmo, entre as ilhas. Sim, eu estava dizendo que temos 3 ilhas que vivem mais do turismo, nomeadamente a Ilha do Sal, a Boa Vista e a Ilha do Maio. Temos ilhas também que recebem um pouco de turistas, portanto, que é o caso da Ilha de Santo Antão, São Vicente e a própria Ilha de Santiago. Mas as ilhas mais turísticas são a Ilha do Sal e a Ilha da Boa Vista, que por sinal recebem mais turistas ingleses e italianos, que portanto, foram os países na Europa onde a taxa do Covid foi mais forte e mais violenta, digamos assim, em termos do contágio. Conosco aqui, o primeiro sinal aconteceu logo depois do Carnaval. Portanto, aqui também temos uma ilha onde a tradição do Carnaval é muito forte, né? Foi no dia praticamente 27 de fevereiro, foi tomada a primeira medida, que foi a suspensão dos voos da Itália. Aí foi o marco zero de Cabo Verde nessa questão do combate. Portanto, a fronteira aérea com a Itália foi fechada, seguidamente foi com o restante dos outros países da União Europeia, Estados Unidos e com os países africanos, ficando só para os voos de repatriamento dos cabo-verdianos e dos estrangeiros também que estão cá e que nessa hora preferiram, até caso de brasileiros também, tivemos acho que 2 voos de brasileiros que foram e de estudantes cabo-verdianos também que estavam no Brasil e que voltaram para Cabo Verde. E eles ficaram, Então, ficaram em quarentena, todos assim que chegaram? todos de quarentena. Mas você sabe, há sempre aqueles que fogem um pouquinho disso, né? Sobretudo quando a quarentena é domiciliária.
foi aí que o governo tomou a medida de quarentena nos hotéis. Portanto, as pessoas chegam, ficam 14 dias praticamente confinadas nos hotéis, porque, sobretudo, a população mais jovem, né, vem ansiosa, cheia de saudade, querendo rever os amigos, é sempre mais complicado ficar em casa. Por outro lado, também as condições habitacionais não são iguais para todos, portanto, fica mais complicado manter as pessoas em casa. Glória, eu ia te pedir se você puder chegar um pouquinho para o lado, porque como a luz está batendo atrás de você aí na janela, às vezes você fica de ladinho, assim, porque a luz está batendo, às vezes a gente não consegue te enxergar. Às vezes sim, às vezes não. Melhorou? Agora sim. Acho que agora vai ficar bem, né? Deixa eu te falar. Então, você estava comentando, sim, o Alexandre, meu xará, está dizendo que o volume da minha voz está muito mais baixo. Mas você está conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Eu estou ouvindo muito bem. Tá. Tá claro. Você falou sobre a questão dos jovens não conseguirem ficar em casa, né? Respeitar o isolamento e a quarentena em alguns momentos, né? Sim. Exato. Teve também a questão de que as pessoas... Assim, tem várias questões aí que a gente podia falar, né? A primeira delas é, sim, houve um certo jeitinho, né, que as pessoas fizeram, porque elas ficaram... Assim, o governo fechou algumas ilhas, principalmente a Ilha do Sal, para que as pessoas não saíssem, Ilha da Boa tivesse Vista. a movimentação entre ilhas, né? Mas as Sim. pessoas arrumaram um jeitinho que foi alugar os barqueiros para sair de uma ilha para outra de madrugada, né? Como é que o governo viu isso? Como o governo combateu esse tipo de esperteza, né? De jeitinho, né? Que as pessoas andavam fazendo aí? Olha, as ilhas do norte, elas são ilhas, apesar de turísticas, são ilhas menos populosas. Então, há muita gente, sobretudo aqui da Ilha de Santiago, da ilha de São Nicolau e de Santo Antão, trabalham nessas ilhas mais turísticas. Quando houve o fechamento da primeira ilha, onde o Covid, tivemos o primeiro contágio não, a primeira manifestação, na verdade um inglês que era um turista que estava na ilha, fechou-se a Ilha da Boa Vista. E como muita gente era de Santiago, as pessoas, através de pequenos barquinhos de pesca, fugiam durante as noites e as madrugadas. Então foi necessário entrar com a guarda costeira para impedir essa movimentação. Tanto é que agora temos aqui numa região de Santiago, nomeadamente em Santa Cruz, onde tem muita gente dessa localidade que trabalhava na Boa Vista, tivemos agora um aumento exponencial de pessoas que não se notificaram, porque era uma altura em que estava proibida a movimentação interilhas. Exatamente. Então, e isso me lembra de uma coisa. A Guarda Costeira fez aí uma vigilância, né? Desculpa te interromper. Isso me lembra uma coisa que você tinha comentado comigo, que é muito interessante também, que é assim, as pessoas... como é que o governo tem feito para informar as pessoas a respeito da gravidade da situação e também para combater a desinformação, as famosas fake news, que devem acontecer bastante por aí, né? Exatamente. Foi, assim, bastante interessante o comportamento do Instituto Nacional da Saúde Pública, portanto, nessa parte da informação à população. Além desses carros móveis que andam pelos bairros e que levam as mensagens, desde o lavar as mãos, a necessidade de se ficar em casa, houve toda uma campanha feita nas redes de comunicação social também, a nível da televisão, da rádio, e as organizações da sociedade civil também, as ONGs, fizeram esse trabalho juntamente com as populações. Então, essa parte da informação, ela está, podemos dizer, muito bem feita. Agora, entre o informar e o comportar em consonância, há uma discrepância.
as pessoas têm que sair para trabalhar, temos um grande número de mulheres chefes de família e elas alegam que têm que sair de casa, então isso também fez com que o governo despoletasse um auxílio, portanto, digamos uma bolsa auxílio para esse período de abril e maio, para que as pessoas pudessem ficar em casa sem terem que sair para trabalhar. Portanto, isso é uma coisa importante que você falou. Assim, vocês estavam em isolamento, né, decretado pelo governo até o dia 30 de maio, se não me engano. E aí, agora as medidas se flexibilizaram. Mas o governo também agiu para cuidar das vendedeiras, né, que são as mulheres que fazem a venda nos mercados, né, e também para o setor cultural, que é muito importante em Cabo Verde, e também para o setor do turismo, né? O governo ajudou, né, esses setores, e principalmente as vendedoras e o setor de serviços a se manter nesses meses de fevereiro até agora, não foi? Exatamente. A questão, por exemplo, os músicos, né? Porque quando você tem essa atividade turística, você tem uma cadeia de músicos que giram à volta dos hotéis, restaurantes e que fazem toda a parte da animação cultural. Então, houve a necessidade de compensá-los de certa forma por essa baixa em função do Covid. Não só as vendedeiras ambulantes, porque há duas categorias. Você tem os trabalhadores que estão inscritos nós dizemos o INPS, para vocês seria o INSS. Portanto, exatamente, esses que estão inscritos, o governo assumiu 35% do salário e a outra parte do salário ficou com a entidade empregadora, mesmo estando as pessoas confinadas, sem estarem presentes no trabalho. Fora isso, portanto, houve toda a parte do cadastramento social das pessoas não integradas na rede de proteção social. Os lavadores de carro, essas vendedeiras ambulantes, portanto, foi necessário entrar aí com um subsídio para esse período, para que as pessoas pudessem, de certa forma, sobreviver. A Curadoria Verônica perguntou aqui se as aulas já voltaram e se tem alguma punição que o governo impõe a quem furar a quarentena sem motivo. Olha, as aulas não voltaram. O governo assumiu, portanto, vimos que não haviam condições objetivas das aulas voltarem. Portanto, a questão até dos professores, dos alunos, seria pouco tempo para que se preparassem as condições. O que se fez foi praticamente com os alunos dos últimos anos letivos, portanto, dos pré-universitários, se abriu uma brecha, porque são em número menor, porque o sistema vai afunilando, não é? Então, esses do último ano e que precisam, portanto, prosseguir os estudos, abriu-se essa possibilidade e já está a funcionar para esse grupo. Algumas universidades também cá já voltaram, dentro desse sistema novo, com distanciamento, uso de máscaras e as outras medidas profiláticas que foram tomadas. A outra pergunta era... Se o governo pune quem fura a quarentena sem motivo. Olha, essa é a grande reivindicação que se faz por cá, porque as pessoas que circulam, praticamente às vezes são abordadas na rua, já aconteceu comigo, de eu estar fazendo a minha caminhada no final da tarde e a polícia me convidar a voltar para casa. Em termos de punição, houve sim, mas uma medida que a gente até contestou muito, porque as pessoas a pé podiam caminhar, mas de carro as viaturas eram apreendidas. Portanto, só podiam circular as viaturas devidamente autorizadas e que pedissem, portanto, uma autorização especial à Proteção Civil. As que fossem encontradas sem essa autorização e fora do horário normal eram apreendidas. E assim foi até o final da quarentena. E a orientação é todo mundo usar máscara fora de casa, não é isso? Todo mundo usar máscara fora de casa. E os serviços públicos, os supermercados, portanto, em todos os pontos onde há o atendimento das pessoas, não é... portanto, é proibido a entrada de pessoas, é proibida a entrada de pessoas que não tenham máscaras.
Esse é um novo hábito que se tenta instalar nas pessoas. Mas aqui e ali você encontra uma pessoa com a máscara no queixo, outra aí na cabeça, que tem um óculos de sol. E essas coisas vão acontecendo até que se torna realmente um hábito. Tanto aí quanto aqui. Aqui também são as mesmas questões, né? O que eu ia te perguntar também, Glória, é o seguinte: existe uma cultura, né, de se sair de casa, de estar fora de casa aí em Cabo Verde, que é algo que a gente viu em várias outras conversas que a gente teve com pessoas que estão em outros países do continente africano com quem a gente já conversou, né? Essa cultura, que é uma cultura de sair, né, às vezes ela entra em confronto direto com a determinação do governo das pessoas ficarem em casa, levando-se em consideração também que muitas das pessoas em Cabo Verde também moram em casas pequenas, às vezes com 2 cômodos e 5, 6, 7 pessoas no mesmo cômodo, né? Como é que o governo fez para sensibilizar as pessoas da importância, né, das pessoas não saírem, e como é que o governo fez para atender essas pessoas? Porque muitas vezes você determinar que as pessoas fiquem em casa significa você confinar, digamos assim, né, 5, 6, 7 pessoas em habitações muito pequenas, né? Exato. Olha, essa foi a parte mais difícil e continua sendo, porque apesar de termos saído do estado de emergência, a recomendação é que você só saia à rua para o estritamente necessário. Houve casos em bairros onde o pico do contágio foi apontado pelos serviços de saúde como mais acentuados, houve a necessidade das Forças Armadas entrarem nessas comunidades e falarem com as pessoas. Eu posso te dizer que esse é um trabalho muito complicado, porque à medida em que você tem a presença da força policial e das forças armadas nesses bairros, as pessoas entram, mas logo que essas forças saiam dessa comunidade, as pessoas têm a necessidade de sentar à porta da casa. Perdi você um pouquinho, Glória. Agora voltou. Você estava falando que as pessoas, assim que saem as forças policiais, as pessoas voltam, sentam-se de novo na porta da casa. Sentam-se na porta da casa e ficam aí naquela conversa amena, porque realmente as casas não têm condições, o clima aqui é quente, principalmente nesta altura, então as pessoas saem para... Vocês estão no verão aí agora, né? E o verão é quente e seco, está muito seco. agora, está começando. Está começando. O pico mesmo é agosto, é o mês de agosto, mas por agora já está quente. E há aquela tradição, o hábito do cabo-verdiano sentar à porta de casa, sobretudo na periferia da cidade. Então isso, essa parte foi e continua sendo o mais difícil de ser combatido. É complicado isso, porque mexe com os hábitos culturais e é a vida das pessoas, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo em que há essa medida mais restritiva do governo, que precisa ser imposta, né, nesses momentos surge uma rede de solidariedade, e a rede de solidariedade muito forte surgiu aí em Cabo Verde também, uma rede de solidariedade da qual você faz parte, né, que é a produção de máscaras e distribuição de máscaras gratuitamente, né? Conta um pouquinho sobre esse trabalho voluntário e social que você fez aí. Isso foi... essa é a parte mais bonita, né? Que as crises, por vezes, despoletam. Mexem com a solidariedade, mexem com o ser, o estar das pessoas, né? Assim, com uma conversa amena com uma colega, uma amiga, surgiu a necessidade da gente fazer alguma coisa. Primeiro porque a gente precisava ocupar o tempo também. Estando em casa, em quarentena, a gente acaba por ficar um pouco cansativo, por mais que você faça planos para fazer isso e aquilo, chega um ponto que o processo de habituação te despoleta a fazer outras coisas, né? Então, achamos que podíamos ser úteis de alguma forma e escolhemos essa via de lançar uma campanha para
para a confecção de máscaras comunitárias e a sua distribuição. E foi assim, a Igreja Católica também fez a mesma coisa, outras organizações da sociedade civil também fizeram a mesma coisa, e explotamos essa campanha que chamamos 1000 Máscaras com Vida. E nisso a gente conseguiu mais de 2500 máscaras e achamos que podíamos continuar sendo úteis. Começamos a comprar barras de sabão, por cada máscara uma barra de sabão, ajudando as pessoas também a higienizarem as máscaras. Então, fora isso, também eu conheço várias ONGs que começaram também nesse processo, distribuindo cestas básicas, e todos foram fazendo o que, pronto, estava ao alcance de cada um e da vontade de ajudar. Foi muito gratificante isso. Está sendo ainda, né? Uhum. Que bom, que bonito isso. E você falou duas coisas muito interessantes nessa sua fala. A primeira delas é sobre o apoio da Igreja Católica, né? Aí, em Cabo Verde, é um país proeminentemente católico, né? Católico, você exato, tem exato. Um percentual um pouco menor de protestantes e 1%, se não me engano, quase 2% de muçulmanos. Como é que é a relação entre Evangélicos agora também. como é que é a relação entre o cabo-verdiano e as religiões aí? Como é que as religiões se relacionam aí? Há respeito mútuo entre todos? Não, é pacífica essa relação. É pacífica. A Igreja Católica, como a mais antiga, portanto, não temos essa disputa ou essa agressão entre o credo religioso de uma pessoa e a outra. Muito pelo contrário, são questões pacíficas cá entre nós. Portanto, isso, pelo menos no momento, não foi e não constitui um problema. Até o momento, a não ser a questão, aí voltando um pouquinho, a questão dos rebelados desde 1940, né? Essa comunidade que contrapõe as práticas religiosas que foram impostas pela Igreja Católica e decidiram continuar a fazer aquilo que acreditavam e que era de mais tradicional. Sim. Bom, você citou os rebelados. Já que você citou os rebelados são uma pequena parte da sociedade aí, é um pequeno grupo que um pequeno grupo. Eles estão em Santiago, né? Não sei se eles têm A ilha de a ilha de Santiago, que é onde fica a principal ilha, onde está a capital praia, e eles vivem, né, sem nenhum uso de tecnologia e professando uma religião que é uma religião deles própria, né? Como é que é a relação deles com... católica tradicional. Eles, em 1940, quando a Igreja introduziu novas práticas religiosas, eles optaram por continuar com aquelas práticas antigas e se mantiveram enquanto grupo fechado. Antigamente eles não faziam o registro de nascimento, os homens não frequentavam, não participavam da vida militar. Portanto, era uma comunidade fechada. Hoje não. Hoje você já tem rebelados que estão na universidade. Portanto, as coisas mudaram. Abriram, mas mantendo como grupo fechado ainda. Interessante isso, né? Sim. Uma outra coisa que eu ia te perguntar, que você deixou a entender naquela fala sobre a distribuição das máscaras, é que houve uma ajuda, inclusive de cabo-verdianos que moram no exterior, que mandaram, né, através das redes sociais, mandaram incentivo, mandaram dinheiro para essa ação, né? E Cabo Verde hoje tem uma situação muito peculiar, porque Cabo Verde não chega a ter 600 mil pessoas, né? Tem quase 600 mil pessoas, né? Mas existem muito mais cabo-verdianos morando nos Estados Unidos, em Boston, se eu não me engano, e na Europa, do que cabo-verdianos morando no país. Qual é a importância, né, do envio de remessa de dinheiro e da ligação desses cabo-verdianos fora do país para a vida social, para a vida pública e política aí de Cabo Verde, e até para a vida financeira, né? Porque uma parte da riqueza do país são, né, as divisas que eles mandam de onde eles estão aí para o país, né? Sim. Nós costumamos dizer que a diáspora cabo-verdiana, portanto, essa imigração que temos lá fora, é a 11ª ilha de Cabo Verde.
e a Ilha Maior, porque é aí que, na verdade, se concentra o maior número de cabo-verdianos, da terceira, da segunda e da primeira geração. Temos cabo-verdianos nos Estados Unidos, temos na Holanda, temos na França e por aí. Portugal, um pouco. Também no continente africano, temos em Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé. Portanto, há esse sentimento de nação ultrapassa os limites do arquipélago, em termos do espaço físico, entra nos outros continentes. Portanto, é um sentimento que o ilhéu consegue viver. Uma pessoa do continente, não sei se teria a mesma percepção que o ilhéu, porque para o ilhéu é como se o mundo continuasse além das fronteiras físicas marítimas, né? Porque o vizinho mais próximo, eu costumo dizer, é o peixe. Então, assim, o cabo-verdiano, ele tem essa coisa, essa ligação à sua terra. Ainda que no processo de imigração você vai encontrar alguma diferença, porque antes os cabo-verdianos que migravam voltavam para passar a terceira idade, né, no país. Essa nova geração já vai ficando, portanto, vai-se verificando uma ligeira diferença. Mas o que você sente é que é uma comunidade bastante solidária. Portanto, não só na questão da erupção vulcânica e outros desastres naturais que já se viveu aqui em Cabo Verde, a colaboração, a solidariedade dos cabo-verdianos que estão fora, ela é presente. Então você acaba por não sentir que a pessoa está fora fisicamente, mas emocionalmente, sentimentalmente está aqui no país. E na nossa campanha e de várias outras organizações também, isso foi sentido. Portanto, a presença da imigração contribuindo no momento desses. Uma das coisas, por exemplo, extremamente interessantes, eu moro aqui em frente a um banco e era uma confusão logo de manhã, e eu sem entender porque é que de uma hora para outra os bancos estavam tão cheios de gente. É porque os cabo-verdianos que estavam fora estavam enviando apoios para as famílias que estão cá. Portanto, os processos do Western Union e todas as transferências que se fazem pela via bancária. Então, esse é um lado bonito do cabo-verdiano, é um sentimento que você sente que sempre vem ao de cima em momentos como este que estamos vivendo agora. E é bonito isso. E eles são importantes também politicamente? Quem tá na diáspora vota para presidente, participa da vida política do país? Temos deputados que são da imigração, portanto, representam as comunidades imigradas. Temos deputados que, portanto, vota-se para presidente da República, portanto, que é um órgão, vota-se, portanto, para o governo, só não votam para as eleições autárquicas, mas podem votar portanto, para os outros órgãos, para a eleição do presidente da República, como para o governo. Portanto, o governo não, para a Assembleia, para o Parlamento. Portanto, há a nossa lei contempla essa possibilidade. Para as eleições autárquicas é que não, mas para o Parlamento e para a presidência, portanto, os cabo-verdianos que estão na imigração votam. É importante isso, né? Porque quando você tem muito mais cabo-verdianos na diáspora do que cabo-verdianos vivendo no país, né? É preciso estender a eles essa responsabilidade, esse direito e esse dever, né? Exatamente. A Bianca manda uma pergunta aqui que é a seguinte: todo mundo tem sentido o impacto emocional da pandemia, né? Medo, cansaço, isolamento. Como é que você, pessoalmente, particularmente, sentiu esse período de isolamento e esse momento agora em que essas medidas estão se afrouxando e as pessoas estão começando a poder participar mais da vida social de novo? Olha, foi assim, não posso dizer que tenha sido fácil, mas eu posso dizer que foi uma fase nova na minha vida. Você não poder circular, eu acho que essa questão da liberdade que foi o mais difícil para mim.
Você está próximo da rua, não poder sair. Você está próximo das pessoas, não poder abraçar. Você está próximo das pessoas, não poder cumprimentar de forma mais afetuosa. E aqui em Cabo Verde também nós temos a questão da morte ainda que é trabalhada de uma forma diferente. Você não poder chegar em casa do seu amigo que perdeu um irmão, que perdeu um familiar. Então, foi a fase, foram essas questões que para mim foram mais difíceis. É a gestão da liberdade. Eu acho que foi a parte que me tocou mais. E que neste momento, podendo sair, eu me sinto, às vezes, me controlando nesse ímpeto de querer ir à rua. Portanto, eu acho que é a parte que deve ter tocado com a maior parte das pessoas. As crianças, por exemplo, ficarem confinadas em casa, deve ter sido horrível, não poderem ver os amigos. Mas os adultos sempre acham uma forma de conversar pelo telefone e por aí. As redes sociais nos ajudam bastante. Mas eu acredito que o manejo da liberdade é que para mim foi a pior coisa dessa pandemia. Nada por aí muito grave, mas não está sendo também satisfatório. A gente acaba aprendendo, acaba se adaptando, né? O efeito da habituação se coloca e aquela coisa, o travão que você se impõe. Gerir isso, para mim, foi a parte mais difícil. Porque eu sou uma pessoa que chego, converso, e às vezes eu sinto que eu tenho, stop, Glória, não podes. Então, essa é a parte mais complicada. E você falou uma coisa que, assim, duas características que nos aproximam muito, né? Assim, que é esse carinho, né? Essa vontade de tocar, né? Que nos une, né? Tanto vocês aí quanto nós. E também uma outra característica interessante que você falou que quando uma pessoa perde um ente querido aí em Cabo Verde, é comum que amigos todos façam uma visita, né? E passem o dia na casa dessa pessoa que perdeu um amigo, um parente, um ente querido. Exato. Passem 7 dias, porque há aquela questão de a pessoa, após o enterro, se guardar a presença do falecido por 7 dias. Com velas acesas, orações, cânticos, há quem chore muito também. Então, você como amigo, é esperado de si poder visitar essa casa durante alguns dias da semana, até completar o 7º dia. E você participar da missa do 30º dia, portanto, a missa do mês. Essas coisas nós tivemos que tolher, porque só era permitido entrar no cemitério, por exemplo, eu não gosto, mas quem gosta de ir, né? Somente 20 pessoas e do ambiente familiar. Essa parte foi muito complicada para nós aqui. Gerir, portanto, isso. As pessoas que eram religiosas também, o culto religioso, foi imposto também o limite no número de pessoas. E algumas religiões, como a católica e outras, suspenderam o culto durante esse período. Você ter que passar e ver uma igreja fechada não é uma coisa comum aqui em Cabo Verde, né? Então, essas coisas mexeram um pouco. Sobretudo essa questão de você não poder chegar no seu amigo no momento de dor, né? Então isso mexeu com muita gente, particularmente comigo também. Esse é um sentimento que nos une, tanto aí quanto aqui. E aqui a gente ainda está passando pelo mesmo processo ainda. A gente ainda está em isolamento, apesar de algumas cidades aqui no Brasil estarem afrouxando as medidas de isolamento, né? Antes da gente ter atingido realmente o platô e o pico de incidência da doença, né? Eu queria voltar num outro aspecto. Você falou, a gente estava conversando sobre os cabo-verdianos da diáspora, né? Muitos deles saíram do país por causa das questões da seca inclemente que volta e meia atinge o país, né? Se você lembrou aí da erupção do vulcão lá da Ilha do Fogo, se eu não me engano foi em 95 a última vez que houve a erupção lá do vulcão. E também é um problema que é crônico aí nas ilhas, que é a falta d'água, né? A Campos, inclusive,
pediu para fazer essa pergunta para você, né, sobre a questão da água potável, né? Sim. Como é que está hoje a situação? Né? Vocês estão passando por um período de seca de novo, né? Que acho que já deve estar durando Bom, 3 anos, né? Como é que o 3 anos. país se adaptou e continua se adaptando a esses períodos muito longos de estiagem e a falta crônica de água? É, é só uma brincadeira. É água potável, porque água salgada a gente tem de Sim, sobra água por aqui. potável. É água Exato. potável. A gente está vivendo um período de 3 anos de seca prolongada, e o ano passado, segundo, portanto, os especialistas na área, foi a pior seca dos últimos 50 anos, né? Então, isso é complicado, porque toda a água que vem do subsolo, ela é insuficiente para abastecer a rede pública e as residências. Então, há todo um trabalho de desalinização da água do mar. Algumas ilhas, por exemplo, a Ilha do Sal, a Ilha de Santiago, a Ilha de São Vicente, você já tem esses processos de, como é que se diz, de colocação na rede pública dessa água dessalinizada. Portanto, nós trabalhamos um pouco essa questão da dessalinização. Hoje se coloca mais a questão de desalinizar mais água para se fomentar mais a agricultura. Porque está claro que só contar com a água das chuvas portanto, é uma coisa muito incerta. Estamos numa região onde pode chover muito no mar. Os furacões se formam todos aqui nessa região, vão para a América Central, mas não deixam nem um pouco de água por cá. O mar, há muita chuva no mar e pouca chuva, portanto, nas ilhas. A questão neste momento que se coloca é a dessalinização da água do mar. Não há outra alternativa para nós que não seja isso. Porque contar com as chuvas é contar com o incerto. Sobretudo quando vivemos um período de profundas mudanças climáticas e que tudo aponta que nessa região do Sahel, onde nós estamos, o avanço da desertificação e outros problemas também que acontecem aqui na região, a tendência de termos cada vez menos chuva. Ainda que tenhamos anos surpresa, anos em que chove um pouco mais. Mas o cabo-verdiano já está acostumado com 4, 5 chuvas por ano. Portanto, é isso que tem sido a nossa prática, a nossa vivência, desculpa, nesses tempos. A outra questão era... 4, 5 chuvas por ano. Fico imaginando nesse momento agora de pandemia, o problema que é você ofertar água para as pessoas, né? Porque precisam lavar as mãos, elas precisam fazer higiene, inclusive para se proteger. Né? Como é que foi esse período aí, esse momento que vocês estão com uma falta de água grande e a pandemia? Olha, é complicado, porque sobretudo a população que vive na periferia da cidade não tem água canalizada em casa, como se diz no Brasil, encanada, né? Não temos essa água, portanto, nas residências. A população tem que sair para buscar água nos fontenários. Me falta a palavra agora. Os fontenários são uma espécie de bica comunitária, né? Exatamente, né? Bicas comunitárias. Mas eu adoro então, fontenário. Acho fontenário uma palavra bonita. Vem de fonte, né? Então, essa água que normalmente ela é vendida a um preço simbólico, algumas autarquias neste período facultaram, portanto, uma parte da água que é vendida passou a ser ofertada sem ser paga para facilitar esse processo. A outra questão foi colocar, portanto, sistemas onde a população pudesse lavar as mãos à porta dos mercados, à porta em algumas ruas, sobretudo nesses locais públicos, se levar água para as pessoas, para se higienizarem antes de entrarem em contacto com mais pessoas. Agora, a questão da água é complicada aqui, porque às vezes falta até... temos períodos em que há oscilação muito grande da falta de água na rede pública. Então, essa é uma questão que o governo tem que assumir isso como uma prioridade, porque a questão é séria aqui para nós.
Você já ficou muito tempo sem água, muitos períodos sem água em casa? Olhe, antes vivia-se muito mais, inclusive até que em Cabo Verde havia uma brincadeira que os chuveiros não funcionavam, que era o banho de caneca, né? Porque a água era insuficiente. A força da água, inclusive até com motobomba, com tudo que você colocasse, era insuficiente. Neste momento, portanto, houve um incremento no volume de água que é oferecido, entre aspas, que é colocado à disposição do cidadão. Houve um aumento, mas quando chega esse período, maio, junho, julho, a época mais quente, ainda mais nessa fase da pandemia, em que você tem a necessidade de manter uma higiene permanente e muito frequente, então as coisas se complicam um pouco mais. Se complicam grandemente. Sobretudo a população rural, onde a água é mais autotransportada. Portanto, as câmaras municipais, as prefeituras tiveram que fazer um esforço redobrado nesse sentido para levar água às populações mais distantes. Aqui na cidade vai-se gerindo, mas no meio rural é mais complicado isso. É mais complicado. Agora, boa parte da água que é servida e que é encanada, né, que é distribuída, ela vem do processo de dessalinização, que é caro, né? Quem é o parceiro do governo para montar e gerir as usinas de dessalinização? Quantas tem aí? Tem só aí em Santiago ou em outras ilhas também tem? Não, começou a primeira ilha a ter água dessalinizada foi a Ilha do Sal. Depois Santiago e São Vicente, já não sei qual das duas ilhas é que foi pioneira nisso, mas foi com base na experiência, portanto, onde todos vão beber, que é o Israel, né, que tem essa tecnologia. E aqui em Cabo Verde, nos últimos anos, houve um projeto do Millennium Account, se não me engano, um projeto americano que incrementou bastante essa questão da dessalinização da água do mar e não tanto a dessalinização, o melhoramento da rede de distribuição. Eu acho que esse projeto Millennium Account trabalhou muito essa questão da disponibilização da água às populações mais distantes. Portanto, mas continua sendo através da Agência Nacional, como é o nome? ANAS, Agência Nacional de Pesquisa e Distribuição, qualquer coisa do género. Mas eu sei que o nome é ANAS, que é uma instituição que, dependente do Ministério da Agricultura, que cuida da prospecção e dessa questão da gestão da água. A gestão, na verdade, é feita por uma outra agência, que é a agência ADS, mas a prospecção da água e a possibilidade de se salinizar cada vez mais uma quantidade maior fica com a responsabilidade do Ministério da Agricultura. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas também pegando um gancho de uma coisa que você falou no começo da nossa conversa. Você tinha me dito que os primeiros casos de Covid aí aconteceram durante o Carnaval. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque aí também tem Carnaval, né? Conta um pouquinho sobre o Carnaval daí de Cabo Verde. Na verdade, aconteceram durante o Carnaval, mas não foi na ilha mais carnavalesca. Pode ser que os assintomáticos estivessem por aí, mas aconteceu, o primeiro caso foi na Ilha da Boa Vista, que é a ilha, uma das ilhas mais turísticas de Cabo Verde, que depende fundamentalmente do turismo britânico e italiano. O Carnaval é uma prática que nesta ilha já vem nestas ilhas, cada uma a seu jeito, vai brincando o Carnaval, mas o apogeu, digamos assim, é na Ilha de São Vicente, que tinha o Carnaval tradicional, mas que caminha cada vez mais para o Carnaval brasileiro. E este ano, portanto, todo o desfile, portanto, essa parte, esteve cá o Dudu Nobre, vieram umas sambistas também, esse pessoal da indústria carnavalesca estiveram em São Vicente e fizeram um carnaval lindíssimo. Muita gente criticou que já não era um carnaval cabo-verdiano, que era um carnaval mais abrasileirado, mas foi um carnaval bonito, diga-se. Temos que admitir que a Ilha de São Vicente, ela é campeã na produção de um carnaval bonito.
um carnaval de rua. E não é só o desfile, é o estar, o viver o carnaval. É a ilha de Cabo Verde que vive o carnaval com muita emoção e coloca isso, portanto, você vê isso em todas as idades, em todas as faixas etárias. Você tem a Ilha de São Nicolau também, onde o carnaval também tem uma força grande, né? Não tanto como em São Vicente, mas tem, e Santiago também um pouco menos, e nas outras ilhas, a Ilha do Sal este ano também teve blocos na rua, agora é a moda dos blocos. Aqui em Santiago era aquele carnaval espontâneo, aquele que, portanto, nós dizíamos uma mascrinha, né? Que saía por aí, brincava com as crianças, ou os bailes que se faziam nos clubes. Mas agora a moda é o carnaval de rua, sinceramente, com os desfiles e cada ilha puxando para ter o melhor carnaval. Difícil será concorrer com o carnaval de São Vicente, mas vai-se fazendo. Vai-se fazendo. E o Carnaval de São Vicente tem disputa entre escolas de samba? Tem um lugar onde elas desfilam? Como é que acontece lá? Tem briga, e tem zanga, e tem escolas que dizem que não vão desfilar, mas que acabam desfilando. É como, digamos que é um carnaval do Brasil em miniatura. Portanto, o desfile começa no sábado com um grupo já mais, digamos, mais de elite, né? Que é já nem me lembro o nome, qualquer coisa samba, que acontece, portanto, que é o desfile mais concorrido, digamos assim, né? Porque é feito à noite e por pessoas com, digamos, com mais poder aquisitivo, então as fantasias, tudo isso é mais bem trabalhado. Mas durante a domingo e segunda-feira é o Carnaval das Crianças, todos os jardins saem, é uma loucura. Portanto, a ilha fica, segunda-feira é feriado, terça-feira também, portanto, tudo para se brincar o Carnaval. As outras ilhas, o Carnaval acontece mais na terça-feira. Mas na segunda-feira e domingo é o Carnaval das Crianças. Curioso que este ano até um centro de idosos aqui na praia brincou o Carnaval, né? Coisas que não aconteciam, mas que essa moda do desfile está chegando aqui também. Uhum. É uma característica que nos aproxima bastante, né? Bastante. Tem essa coisa... Há um grande cantor cabo-verdiano, ele já falecido, ele cantava uma música, dizia que, não sei se é São Vicente, é um brasilim, portanto, que é um Brasil em ponto pequeno, né? Então, há esse querer ser, que tem mais a ver com essa aproximação cultural, de algumas práticas culturais que vocês têm lá e que se tem cá, então dá essa vontade de passear pelo terreno do outro e se apropriar até e ver essa semelhança. Portanto, é muito bonito isso. É muito bonito. Uhum. Glória, faltam 2 minutos para o Instagram acabar com essa primeira parte da conversa. Me dá 1 minutinho, sim, porque eu vou encerrar aqui e vou voltar falando do período em que você esteve aqui no Brasil, que você veio para cá para estudar, e a gente vai continuar, né, a conversa sobre essas características que nos aproximam e também nos distanciam, né? Tá? Então, me dá 1 segundo, eu vou encerrar aqui e vou chamar você de novo, tá? Pra gente tudo bem, tá? Obrigada por esse momento. Vamos lá para a segunda parte da nossa conversa. Deixa eu começar com uma pergunta da Bianca. Bianca, em vez de mandar a pergunta por aqui, ela está escrevendo e está me passando colas aqui, ó. Uhum. Tá bom. Olá, Bianca. Ó, em Cuba, que também é uma ilha, eles têm uma palavra muito bonita para falar do sentimento de estar numa ilha, que é insularidade. Né? Sim. Vocês sentem um pouco, apesar de serem parte do continente africano, né? Vocês sentem um pouco esse sentimento de isolamento e de descolamento com o continente africano em si? Como é que vocês dialogam com isso aí, vocês cabo-verdianos? A gente... É uma coisa interessante quando você fala do ilhéu e fala de uma pessoa que vive no continente. O ilhéu, ele tem um limite físico.
E esse limite é para tudo. Ele não é um limite só para o continente africano, o continente europeu. Esse limite acaba sendo um desafio para o Ilhéu. Portanto, é como se você se colocasse no centro de tudo e você tivesse que chegar ao outro, tá? Então, nós lidamos com isso quando estamos aqui dentro, não sentimos tanto isso. Mas quando você sobrevoa as ilhas, vai de uma ilha para outra, você se pergunta, é lá embaixo que eu moro? Parece estranho, porque a ilha parece uma coisa pequena, mas quando você está aqui, é algo que no dia a dia, na sua rotina diária, você não sente. Ainda que de vez em quando bate aquela vontade de sair por aí, né, por esse mundão. A relação que nós temos com o continente africano, o país mais próximo é o Senegal, que fica, Senegal e a Guiné-Bissau, praticamente ficam quase a mesma distância, 50 minutos de avião, nós temos voos regulares, 3, 4 por semana, e assim se mantém. Mas essa mesma relação diária, quase que diária, que nós temos com o continente africano, da mesma forma temos com o continente europeu também, e assim a gente se coloca. O Ilhéu tem essa mania um pouco de se colocar no centro, porque sabe que não é centro de nada, mas é como se você precisasse que o seu marco fosse o seu local. A partir daí você se expandisse para outros destinos, né? E todos esses destinos são destinos que você tem que conquistar, de certa forma. Não são fáceis, você não pode pegar um carro e sair por aí, ou sair caminhando, ou nadando. Portanto, são obstáculos que você tem e que você tem que chegar perto. A Bianca complementa aqui dizendo que a palavra isolamento ligada à ideia de ilha já está na própria língua, né? Já está na própria palavra, né? E aí vocês têm assim, aí além do português fala-se o crioulo cabo-verdiano, que é uma língua própria, mas tem uma característica que é interessantíssima, que tem como base, né, uma base lá distante o português, mas tem contribuições de uma centena de etnias que vieram do continente africano, escravizadas, pararam aí em Cabo Verde, que era um entreposto comercial para cá. Né? Assim, como é que vocês, digamos assim, envergam o crioulo cabo-verdiano como uma língua identitária também? Usa-se mais o crioulo cabo-verdiano do que o português nas conversas dentro de casa, nas conversas com as pessoas na rua? É impossível você encontrar dois cabo-verdianos que não falem entre si o crioulo. Portanto, o crioulo é a expressão máxima da nossa identidade cultural, porque traduz aquilo que nós somos em termos de fusão, disso que você disse, dessa contribuição africana na nossa formação e um pouco também da contribuição de outros povos que vieram para cá, nomeadamente europeus e judeus e outros que estiveram cá. Então, na verdade, a nossa língua materna não é a língua portuguesa é a língua oficial, mas a língua que nós usamos na comunicação, que nós exprimimos, pela qual exprimimos o que nos vem de mais profundo na nossa alma, é a língua cabo-verdiana, é o crioulo. Portanto, não é um dialeto. É uma língua falada, talvez o único país africano dos PALOP, portanto, dos países africanos de língua oficial portuguesa, que tenha desenvolvido essa língua própria, seja Cabo Verde. Portanto, o crioulo é a nossa identidade cultural, enquanto mistura, enquanto a contribuição de toda a escravatura que esteve cá e que passou não só para a América do Sul, mas tem o caso da América Central, como a República Dominicana, o Haiti, portanto, esse tráfego negreiro que passou por cá e que, de certa forma, alguma parte ficou fixada aqui nessas ilhas, deixou a sua contribuição e ela está patente no crioulo. Já linguistas que estão a estudar isso, estão a estudar essa base, mas aí eu não entro, porque não é uma área que eu me sinto à vontade para falar. A Bianca pede que Bo fale um pouco crioulo. Ô Bianca, cos'è que o creouve de crioulo? Você está longe, então mandar um abraço.
virtual, manda mandar um abraço. Falei crioulo. E tem muito de português, né, na estrutura, assim, né? Algumas palavras que você consegue entender porque tem uma base de português aí, né? O abraço é abraço. Portanto, ou cai a vogal inicial ou cai a vogal final. Portanto, o abraço fica abraço. Virtual é uma palavra nova, portanto, continua como virtual. Esse significa eu, tá. Se eu estar, estou, tá. Mandou, mandando. Abraço, abraço. Tá vendo? Eu acho Então, que não é muito difícil, não. eu acho que nós conhecemos, talvez a palavra que a gente mais conhece em crioulo seja saudade, por causa da cesárea Évora e de uma das músicas mais bonitas, né, que representam a morna, que é esse gênero, né, musical cabo-verdiano. O Luiz pergunta se o crioulo da Guiné-Bissau é o mesmo do crioulo de Cabo Verde. Tem pequenas diferenças, mas digamos que a base, ela vem de uma base comum. Mas há pequenas diferenças, assim como você encontra entre as ilhas também. O crioulo que é falado em São Vicente não é o mesmo que é falado na minha ilha, e nem tão pouco de Santo Antão, nem Ilha do Sal. Portanto, há aquelas entonações e as palavras. Aqui em Cabo Verde muda um pouco mais a entonação do que as palavras. Com a Guiné-Bissau, algumas palavras são diferentes, mas a gente se entende, se compreende perfeitamente. Aqui e ali a gente tropeça numa palavra, pergunta e continua a conversa. A Dina Adão, jornalista, que foi com quem a gente conversou lá na Guiné-Bissau, disse que existem diferenças, mas se puser um cabo-verdiano e um guineense, eles se entendem, cada um no seu crioulo, não tem problema nenhum. Exatamente. Entendemos perfeitamente. Vamos imaginar que seja um americano e um britânico a falar, não no mesmo nível, porque, pronto, entre eles as coisas mudam muito pouco. Mas aqui uma ou outra palavra, mas nada que impeça uma compreensão perfeita. É tranquilo. Dina, a gente se entende. Essa pergunta sobre o isolamento da ilha e das pessoas ficarem, para usar uma palavra em português que eu gosto muito, em si mesmadas, né? Tem a ver também com uma experiência sua. Você é psicóloga formada, você se formou aqui no Brasil, a gente vai chegar nessa conversa ainda, espere, mas você trabalhou muito tempo com o Unicef e Sim. você viajou para Guiné, obviamente, para Angola e para Moçambique, né? Você fez uma consulta na área de direitos humanos, né? Na sua área, né? De psicologia. Como é que você, ao ir para esses outros países que também falam português, como é que você teve uma noção dessa riqueza que é a riqueza do continente africano e como é que você viu você mesma, né? Como cabo-verdiana, depois de ter visitado esses lugares? Porque tem uma questão aqui no Brasil que é muito séria, que algumas pessoas têm um entendimento sobre o continente africano como se fosse um bloco unitário e que o africano, entre aspas, fosse um cidadão de qualquer uma dessas regiões, sem levar em consideração uma riqueza gigantesca e enorme e as grandes diferenças que existem dentro de um mesmo país, né? Então, como é que foi a sua descoberta da África quando você saiu da ilha e trabalhou nesses lugares? E como é que você enxergou a si mesma Cabo Verde depois de ter passado por esses países? Olha, eu tenho, por vezes as pessoas me perguntam isso, eu uso uma analogia, nós somos a África litorânea, a África costeira, mas a África, à medida em que você entra, vai encontrando características consoante os países que você vai passando e a sua colocação, portanto, dentro do conjunto dos países. A África lusófona, talvez, ela tenha em comum um único aspecto, que é o fato da gente poder se comunicar através da língua portuguesa. Mas você encontra aspectos comuns e aspectos muito diferentes. Eu não vejo muita similaridade, por exemplo, no aspecto gastronômico entre Cabo Verde e Moçambique.
apesar de sermos países colonizados por portugueses, mas a nossa culinária, a nossa gastronomia é muito diferente. A Guiné-Bissau tem Deixa eu como mostrar base... aqui onde é que está Moçambique, é a distância. Ah, Porque às tá. vezes as pessoas acham que é perto. Aqui, olha. É a É, Sul da África. olhem aqui, ó. Aqui está Cabo Verde. Olha aqui, você precisa passar pelo continente praticamente todo para chegar em Moçambique, que está do lado de cá. Ó. É, Aqui, ó. é, Olha a distância, né, para Cabo Verde. É é. enorme, né? E não tem voo direto. Você pode fazer o voo via o continente africano ou via a Europa, portanto, para você chegar. Então, há essas diferenças. A culinária angolana tem aspectos, apesar de termos todos sido colonizados pelos portugueses, há aquela base que tem a ver com com o que o meio lhe proporciona também. Então, na Guiné-Bissau, a base da alimentação é o arroz. Aqui em Cabo Verde é um milho. Portanto, daí a nossa cachupa, que é um prato típico, a feijoada e essas coisas que vamos usando. Você encontra a feijoada cabo-verdiana um pouco diferente, por exemplo, da feijoada angolana, em termos de condimento e de outras coisas que você coloca. Agora, entre os países lusófonos, é capaz de você encontrar uma linha com variantes não muito acentuados. Mas quando você vai para um país que é francófono ou anglófono, aí você sente uma diferença já mais forte, né? Que não tem a ver só com o local onde o país está, se está no norte, está no sul. Tem a questão também dos países que são da religião muçulmana, que não tem muito a ver com, portanto, com a realidade que você vive, concretamente aqui em Cabo Verde. Por exemplo, Moçambique tem uma comunidade muçulmana grande, a Guiné-Bissau tem uma comunidade muçulmana grande, mas aqui em Cabo Verde você vai encontrar uma comunidade muçulmana, mas vinda de fora. Não é uma comunidade autóctone, natural de Cabo Verde mesmo. Então, é difícil você encontrar, falar, como você fala por exemplo, fala do cearense e fala do gaúcho. Para mim são dois mundos diferentes. É a mesma coisa que você fala do cabo-verdiano e do sul-africano, por exemplo. São mundos diferentes, cada país tem a sua idiosincrasia própria, tem a sua cultura, a gente consegue se entender, porque a gente está no mundo. Eu entendo, até com, digamos, uma pessoa da Europa nórdica, lá da Noruega, por que não hei de entender com o meu vizinho próximo, o africano que está aqui próximo de mim, que eu sou africana também. Então, há esses canais que a gente consegue comunicar, mas temos que ver que cada país tem a sua idiosincrasia e tem a sua cultura e por aí se desenvolve, né? Não sei se eu respondi, acho que eu me perdi um pouquinho. Não, respondeu. Uma maneira bem poética, que eu acho que é muito bonito de se responder dessa forma, né? A Bianca também pergunta outra coisa aqui, que é o papel da língua materna na hora das pessoas exprimirem as suas emoções. Você como psicóloga, né, visitando esses outros países, na verdade, o ponto de contato é o português. Às vezes não é a língua na qual a pessoa se expressa melhor. Como é que Sim. faz para construir essa cumplicidade? Olha, até aqui em Cabo Verde, se você quiser ter uma conversa, eu que faço atendimento, portanto, terapêutico, eu faço em crioulo. Eu faço na língua cabo-verdiana porque é onde vem a profundidade do teu ser. É onde você consegue se expressar com toda a sua alma, com toda a sua energia. É no crioulo. Tanto que há um movimento, por exemplo, aqui em Cabo Verde, de se nacionalizar a língua cabo-verdiana, oficializar, desculpa-me, oficializar e que o ensino passa a ser feito na língua materna cabo-verdiana até um certo período. Já há algumas escolas experimentais que já estão trabalhando a iniciação escolar é feita na língua materna, a língua cabo-verdiana, que é o crioulo. Agora, quando você vai, por exemplo, eu na Guiné-Bissau, você tem etnias que não falam crioulo, que podem até entender, ou então falam e eu não compreendo bem. Sempre a gente pega um amigo que trabalha também na organização, alguém, às vezes até um motorista,
que nos leva até as localidades e acaba sendo tradutor. A gente, a linguagem gestual, temos inúmeros meios para nos comunicarmos enquanto humanos. Há um momento em que dá aquela... a palavra não sai, a palavra não vem, aí você usa sempre o auxílio a um tradutor, a um intérprete, né? Um tradutor, a um comunicador, digamos assim, local. Em Moçambique, eu tive alguma dificuldade, em Angola um pouquinho, mas Angola a questão do português é mais disseminada. Onde eu tive mais dificuldade foi em Moçambique, eu creio, mas não tanto pelas palavras, mas pelo jeito, pela maneira de ser do moçambicano, que ele fala pouco. Então, às vezes eu sentia quase como saca-rolha, puxando, puxando. Isso para um cabo-verdiano é meio assim, porque o cabo-verdiano já chega falando até com as panelas. Então, é meio complicado, assim. Complicado não é o jeito de ser. Eles não são muito... eu não vejo essa coisa, essa abertura em termos de comunicação como o angolano é. O angolano fala tal, tanto quanto o cabo-verdiano, comunicam mais, mas o moçambicano já fala menos. O santomense não é tanto, mas também fala. Há essas pequenas nuances, mas a gente consegue, quem trabalha com essa parte, sobretudo que trabalha com sentimentos, às vezes a pessoa não precisa usar a palavra. Você faz a leitura do corpo, do gesto, tudo isso te ajuda a compreender. Uhum. Você falou uma coisa que antes, que era impossível dois cabo-verdianos se encontrarem e não conversarem em crioulo. E aí eu estava guardando uma pergunta para te fazer: por que crioulo não foi instituída como língua oficial ainda, né? Mas você disse que há já uma experiência, né? Tem uma pressão popular, né? Uma vontade popular pressionando o governo para que o crioulo seja instituído como uma das línguas oficiais? Olha, é tão interessante te dizer isso, que a experiência do ensino do crioulo nas escolas começou nos Estados Unidos, onde tem a comunidade, olha que curioso. onde tem a comunidade cabo-verdiana que imigrou para os Estados Unidos, mas não domina a língua portuguesa. Porque a língua portuguesa é uma língua mais de comunicação oficial e as pessoas, pronto, comunicação oficial, as pessoas falam, quem tem uma certa escolaridade fala, mas quem não tem se sente um pouco mais inibido para falar em português. Nos Estados Unidos, como essa comunidade que foi para lá dominava o crioulo e precisava aprender o inglês, então se fez essa experiência do português, do crioulo para o inglês. Aqui em Cabo Verde, neste momento, já há algumas escolas que estão a fazer essa experiência do crioulo nos primeiros anos. Há digamos que há um movimento que não aceita, mas não diz claramente que não leva isso, porque há muitos anos que já se vem estudando a questão tem até dicionário, gramática, uma série de estudos. Há poetas que só publicam na língua cabo-verdiana, toda a música cabo-verdiana é feita na língua cabo-verdiana, portanto, há uma produção literária cabo-verdiana. Há estudos que já estão sendo feitos, mas ficam aquelas pequenas, que eu chamaria de desinteligências institucionais, tipo assim, qual é a base do crioulo? É o crioulo de Santiago? É o crioulo de São Vicente? Ficam essas briguinhas, que no fundo você vai ver que é uma resistência a esse processo de oficialização da língua cabo-verdiana como a língua oficial mesmo. Mas eu acredito que é uma questão de tempo. E à medida em que a discussão avança, as contradições vão sendo colocadas, vão sendo alimadas as arestas que existem nesse processo, mas é inevitável isso. Eu acho que é um processo inevitável. A Cami está fazendo uma pergunta aqui sobre um processo de tirar da informalidade as mulheres feirantes, né, as vendedeiras. Né? Isso teve consequências? Isso foi adiante? Isso aconteceu? Olha, existem neste momento várias ONGs que estão a trabalhar com essas
portanto, mulheres que são vendedeiras ambulantes. Várias ONGs, linhas de microcrédito que vão sendo ministradas, geridas com essas mulheres, no sentido delas estarem um pouco mais integradas, digamos assim, no mercado de trabalho. Agora, durante a pandemia, foi até interessante ver que muitas delas não tinham, estavam desprotegidas, digamos, no verdadeiro sentido da palavra. Então, foi necessário fazer-se um cadastro social de todos para que tivessem o direito ao subsídio que foi dado durante a pandemia. Então, o que vai surgir daí, possivelmente, é termos a formalização dessas pessoas. O Instituto Nacional de Previdência Social, por exemplo, fez um trabalho muito interessante com as domésticas e, portanto, com outros grupos que antes não eram contemplados e que agora passaram a ser contemplados. Eu acredito que no final dessa pandemia muita coisa boa vai surgir, viu? Não é só o medo e essas coisas negativas, mas muitos avanços, decisões que já podiam ter sido tomadas, sobretudo na formalização, num apoio mais efetivo a essa classe. Eu acho que poderemos ter boas surpresas. Glória, deixa eu te perguntar agora sobre a sua experiência aqui no Brasil. Você veio para cá na virada dos anos de 1970 para os anos 80, né? Você fez parte de uma das primeiras turmas de cabo-verdianos, na verdade, de estudantes de ex-colônias portugueses, a virem aqui para o Brasil durante o governo Geisel, né, para estudar aqui. Como é que foi a sua vinda para cá? Como é que foi o seu primeiro contato com o Brasil? E como é que você sentiu a resposta e o olhar do brasileiro para você, uma africana, entre aspas? Africana mesmo. Eu cheguei no Brasil em fevereiro de 1978, num período não muito interessante da história, né, do Brasil, praticamente com 18, 19 anos recém-feitos, e foi assim, uma experiência, eu tenho muito para contar disso. No primeiro momento, o país vivia a fase pós-independência, que foi em 75, haviam poucos quadros técnicos formados, foi necessário mandar gente para fora para estudar, porque Cabo Verde não tinha universidades, e a linha de formação era basicamente Portugal. Então, foi praticamente um ano antes, se diversificou com a entrada do Brasil através do programa de convênio, e eu fui a segunda turma, porque a primeira turma ficou naquela região de Brasília, Juiz de Fora. Portanto, eu fui, na verdade, para Natal, Rio Grande do Norte. Daí que depois eu fiz a minha transferência para Belo Horizonte. Na altura, foi um pouco complicado, porque a gente saiu de uma euforia política, de um acreditar. Cheguei no Brasil e encontrei um clima um pouco do tipo, a gente não podia falar de política, e havia um chavão que se usava na época, que as pessoas nos perguntavam, como é que é vocês? Nós dizíamos, não me comprometa. Tinha isso da gente não querer falar e usar sempre esse chavão, não me comprometa. Foi meio complicado conter essa euforia pós-independência que a gente levava, chegando num país em que a gente tinha que se travar o tempo todo, frear para não dizer aquilo que a gente pensava. Foi meio complicado isso. Eu me lembro da experiência interessante que eu tive, que eu acabei morando numa casa onde tinha morado um grande escritor cabo-verdiano. Olha a coincidência da vida. O Luís Romano, que foi um escritor, acabou até por falecer em Natal. E o filho dele trabalhava na Rádio Poti, se não me engano, era uma emissora que havia em Natal. Então ele se aproximou da gente, deu umas dicas, o que é que a gente podia fazer, o que não podia fazer, mas eu recebi o Brasil com muita apreensão. O meu primeiro momento foi esse. Eu fiquei muito surpresa com tudo, muito surpresa. Primeiro porque eu estava saindo de uma ilha para um país grande, né? Segundo, pela experiência nova.
E eu achava que as pessoas às vezes não entendiam aquilo que eu dizia. As conversas eram outras. Eu saí de um ambiente altamente político, cheguei num ambiente antipolítico, né? A nível da universidade, encontrei gente muito jovem que queria falar de outras coisas, eu queria falar num sentido. Então, não foi um momento fácil, mas depois eu fui me adaptando e deu tudo certo. Você foi vista de uma maneira diferente? Chegou a ser segregada pelo fato de você ser do continente africano? Eu não tanto. As pessoas ficavam de olhos abertos quando eu dizia que eu era africana. Me diziam, africana como? Porque tinham aquele protótipo do que é uma africana. Tinha que ser alta, eu sou baixinha. Tinha que ser negra, pele negra mesmo. Eu tenho a pele não tão negra, apesar dos meus traços negros. Mas o protótipo meu não se encaixava no protótipo que estava na mente das pessoas. Então, era complicado, mas eu via alguns colegas meus que passavam situações meio complicadas, do tipo dizer eu quero ir à praia e a pessoa dizer, mas você vai se bronzear? E a pessoa ingenuamente dizer sim. Aí o outro responder, só se for com talco, sabe? Então, haviam essas saídas não muito, digamos, não muito elegantes no trato, né? Você entrar no ônibus, todo mundo se voltar para ver, porque tinha um africano negro alto e uma outra negra alta. Portanto, eram coisas meio complicadas na altura. Essa aproximação com os colegas brasileiros foi alguns se aproximaram de nós pela curiosidade, outros foi pela ironia. Tenho que dizer isso, pela ironia, e outros não, travamos boas amizades. Tinha um pouco de tudo, mas a curiosidade eu acho que foi o elemento dominante. Queriam saber mais de nós. Mas a curiosidade era uma curiosidade legítima ou era aquela curiosidade, o africano vive numa floresta, o africano vive e come comida crua? No início a pessoa chega, você é da África, como é que você veio, como é que você chegou? Do tipo te perguntar, você veio de ônibus? E sempre acabava no final da conversa aquela ironia vinha ao de cima. Por mais que a conversa fosse, digamos, num outro patamar, terminava numa ironia. Do tipo assim, nós temos o hábito de comer com o garfo e a faca, usando os dois ao mesmo tempo. Da pessoa te perguntar, você na África já conhecia isso? Dizer, sim, eu já conhecia. Então, por que você usa faca? Não, porque eu uso a faca para comer. Não se usa faca. Eu até, ironicamente, também comecei a responder com a ironia. Os franceses que inventaram a etiqueta disseram que diziam que se usava faca e garfo, né? E a pessoa, não, esse é um povo besta, sabe? Então, tinha essas conversas que não eram interessantes, eu acho, nem para nós, nem para eles, porque no final sempre saía aquela, sabe, aquela tirada mais agressiva e que não era interessante. Mas, as piadas racistas, né? Racista. Eram piadas racistas, muitas vezes motivadas, a maior parte pelo desconhecimento, do tipo dizerem, você veio da terra do Idi Amin, porque na altura era o Idi Amin Dada, o ditador africano, né? Como é que é o Idi Amin? Ele come crianças, sabe, coisas do tipo. Eram piadas desagradáveis, muito, muito desagradáveis. Uhum. Mas, sim, e que mostram um desconhecimento total do continente africano, que eu acho que é uma coisa que acho que graça um pouco aqui no Brasil, né? Porque o Idi Amin era um ditador lá no Uganda e você morava em Cabo Verde, locais completamente diferentes, né? O que mostra uma percepção, que é uma percepção com a qual a gente vem numa tarefa de desconstrução até hoje, de não encarar o continente africano como se fosse uma coisa só, né? Um país só, onde quem mora lá é o africano. Não, né? Assim, isso é uma generalização ruim. Isso aí é tão sério que na Copa na Copa do Mundo que aconteceu na África do Sul, né? As redes de comunicação social diziam a Copa da África.
Não era a Copa da África. A Copa da África é um outro tipo de Copa que se faz entre os países africanos. Essa era a Copa do Mundo feita na África do Sul. Eu fiz até uma carta para a Rede Globo nesse sentido, mas nunca me responderam, porque eu achava um absurdo a própria Rede Globo estar a dizer a Copa da África. Não era a Copa da África. Por que não diz a Copa da América, por exemplo, e diz a Copa da África? Era a Copa do Mundo feita na África do Sul. Sabe? Então, a lidar com essa coisa de ver setores da imprensa mesmo colocarem o Brasil, como o Brasil no Cabo Verde, o continente africano como se fosse um país só, eu acho que isso aí é a pior coisa que existe, porque existem diferenças significativas. Eu pergunto, o que é que a Argélia tem a ver com Cabo Verde, por exemplo? São dois países africanos. O que a Argélia tem a ver com Cabo Verde? Né? Mas... Exato. E um dos objetivos dessas nossas conversas aqui, desse projeto todo, de conversar com pessoas que moram aí no continente africano, é mostrar que a riqueza e a multiplicidade de povos e de línguas e de expressões culturais, artísticas, etc. e tal, assim, eu espero contribuir com essas conversas para que a gente desconstrua um pouco desses estereótipos que a gente ainda tem aqui com relação ao continente africano, que já vem para muita gente automaticamente, quando se fala em África, essa imagem já estereotipada já vem automaticamente no inconsciente coletivo de algumas pessoas, né? E a África tem tantos países, tantas línguas, tantos povos, né? Misturar isso é complicado. É complicado. E com relação aos professores, Glória, você teve alguma questão com os professores de entendimento ou de aceitação com eles, ou deu tudo certo? Porque com relação aos alunos, a gente já entendeu que havia aí uma ironia, uma relação meio calcada na coisa meio típica, né, e folclórica do que era a imagem do ser africano na virada dos anos 70 para os anos 80, mas e com os professores? Com os professores, eles eram mais refinados no toque, no contacto com a gente, né? Eu não sei se é porque eu fui para uma universidade que estava começando o curso, muitos professores estavam vindo do exterior, onde tinham feito mestrado, doutoramento, então as coisas aconteceram de forma não tanto como com os colegas. A única coisa que era desagradável era quando a gente apresentava os trabalhos do grupo, que a gente tinha que falar, né? De você, de repente, levantar assim e ver o professor com a mão na boca e ele dizer, continua com o teu português arcaico, continua sorrindo, sabe? Isso aconteceu comigo. E eu passei 2 dias sem pisar os pés na universidade, até ganhar força outra vez e dizer, não, vão ter que me aguentar com o meu português arcaico, porque é esse que é o meu. O vosso é o vosso, o meu é o meu. Então, tinha essa questão, às vezes nos perguntavam, alguns mais curiosos, outros nem tanto, mas essa questão da espontaneidade, da anedota sarcástica, não era tão forte com os professores como era com os colegas. Isso a gente pôde sentir. O que é uma pena, assim, e eu lamento muito que você tenha passado por essas experiências, você e todos os outros colegas seus de outros países que vieram estudar aqui no Brasil, essa relação, né, acadêmica entre nós aqui do Brasil e principalmente os países que falam português no continente africano, ela é bem antiga. Eu me lembro quando eu fiz jornalismo na UERJ, nos anos 90, eu tinha colegas cabo-verdianos e também via, né, assim, muitas piadas racistas e muita segregação com relação a eles, que acabavam se fechando num grupo pequeno entre eles e poucos se relacionavam com os outros alunos por causa dessa relação, que era uma relação proteção ruim, né? Ruim. E você se formou em psicologia na UFMG, né? Depois você saiu do Rio Grande do Norte e foi para Minas Gerais. E depois de um tempo você voltou para cá, para o Brasil,
nos sim. anos 2000 e você foi para Fortaleza, né? Fortaleza, O sim. que você viu de diferente entre a sua primeira passagem pelo Brasil e a sua segunda passagem pelo Brasil? Quando eu saí do Brasil ainda em 84, era um Brasil menos aberto ao mundo, que tinha pouco conhecimento do que acontecia fora da fronteira do Brasil, né? Eu digo até tinha-se pouco conhecimento do que acontecia até na Argentina na época. Era um Brasil mais fechado. O Brasil que eu achei no ano 2000 foi um Brasil mais aberto. As pessoas conheciam melhor o próprio país, porque é bom que se diga que quando eu cheguei em 78, as pessoas perguntavam, mas você está em Natal, lá tem energia elétrica? Você via que o próprio brasileiro ele não conhecia o seu país. Essa é uma constatação que todos nós, isso nos dava um certo alento. Se eles não conhecem o país deles, então é normal que não conheçam o nosso. Esse era o nosso consolo. O Brasil que eu achei no ano 2001 foi um Brasil diferente. Fortaleza, que era uma cidade pequena, achei uma cidade já turística, com uma via clara voltada para o turismo, toda a cidade mudada. Portanto, além disso, o que me chamou mais a atenção foi essa abertura da mente das pessoas, um pouco mais. Você conseguia manter uma conversa sem ser dar aquela de professor de ensinar o que é que acontece lá fora. As pessoas já sabiam um pouco mais. Isso me tranquilizava um pouco, né? Eu me lembro até com meu filho, eu tive essa cena, foi tão interessante, porque a gente estava numa loja e eu falando com o meu filho, a moça do balcão perguntou-me, vocês são de onde? Eu, sem querer perder tempo para explicar que Cabo Verde fica na África, somos de Portugal. Meu filho vira-se para mim e diz, não, somos de Cabo Verde. Mãe, a gente não deve mentir. Sabe? Ele tinha 7 anos. Então, são coisas que você vê, você mesmo se coloca de forma diferente. Meus filhos tiveram esse problema no colégio de serem aceitos também por serem de Cabo Verde. Para eles sobrou serem chamados de Zumbinha e Zimbábue, né? Mesmo naquela linha do Idi Amin ainda, sabe? Então muita coisa mudou, mas o cerne da questão, que é a abertura para o que é a África, eu acho que se manteve. O brasileiro passou a conhecer mais a Europa, Estados Unidos, mas ainda o desconhecimento em relação à África, eu acho que se manteve. Sim, tem mais informação, mas não por isso é menos racista, né? Quando você Não, voltou, você sentiu isso de uma maneira ainda mas pior, foi? ainda pior. No Ceará eu senti isso bem, bem forte mesmo. Bem forte. Talvez quando você é estudante, você vai relevando muita coisa, mas quando você se coloca na posição do morador de uma cidade, você quer o correspondente respeito por aquilo que você é e pelo lugar que você ocupa. E era um pouco complicado, porque até para você entrar no prédio, o porteiro lhe olhava meio atravessado, porque você está num prédio onde supostamente pessoas da sua cor só são porteiros ou faxineiros, tá? Assim, das minhas sobrinhas irem me visitar, de indicar o elevador de serviço, sabe? Coisas do tipo. É o tempo todo você ter que conquistar o seu espaço, impor e exigir o devido respeito pela pessoa humana que você é, sabe? Então, essa é a parte que eu achei mais difícil, é lidar com esses novos ricos e uma mentalidade um pouco... A riqueza material não puxou a riqueza cultural, sabe? Eu acho que ficou um pouco aquém do que você esperaria encontrar nesse grupo social. E você precisou orientar seus filhos com relação a essa realidade racista que você encontrou quando você voltou para aqui para o Brasil? Você imaginava que ia encontrar isso quando veio para cá? Quando aceitou vir para cá? Você veio com seu marido, com a família toda, né? Sim, foi.
Exatamente. Eu já imaginava que encontrasse, eu já esperava encontrar alguma coisa, mas não esperava encontrar tanto, porque as crianças elas conseguem ser mais diretas, mais, digamos até mais cruéis com os seus coleguinhas, muitas vezes. Ah, eles foram fazer o teste num colégio grande, mas eu senti já no processo do teste da admissão que não era o lugar onde eu gostaria de colocar os meus filhos, pela forma como fomos recebidos num primeiro momento. Então procurei um colégio menor, onde as coisas poderiam acontecer de outra forma e que tinha uma proposta pedagógica também um pouco mais interessante. E lá eles começavam a sofrer o bullying no ônibus, que ia buscá-los em casa, né? Eram logo a chegada, a entrada no ônibus, bom dia, Zumbinha, Zumbinha do Zimbábue, né? Começava por aí, né? Eu tive que falar com a coordenadora pedagógica do colégio, porque era um colégio que tinha um clube de natureza, tinha um clube de cidadania, tinha um clube disso, daquilo. Digamos que era muito interessante em termos de oportunidades de exercitar a cidadania que davam às crianças. Mas a questão racial não é nada, né? Então eu tive que interpelar o colégio por umas 2 ou 3 vezes, em que os meus filhos passaram por situações degradantes lá dentro e tiveram que realmente mudar alguma coisa. Eu não perdoava isso, sinceramente. Essa é a parte que meus filhos foram preparados para serem seres humanos e lutarem pelos seus direitos. Portanto, onde houver isso, eles têm que ser respeitados enquanto tal e respeitar também os outros. Coisas que aconteceram que não foram interessantes, mas que a própria direção do colégio acabou por me agradecer por essa colaboração que eu dei ao colégio, no sentido de começar a falar também do que existe no mundo. O mundo não é só unicolor, existem outras cores, outros saberes, outros sabores, existem outras formas de ser e estar, como existem outras tonalidades de pele, mas estamos a falar de uma coisa só, que é o ser humano. Né? Por que você vai discriminar uma pessoa porque a cor dela não é igual à tua? Sabe? E quando os meus filhos foram os melhores alunos no colégio, então isso te faz, esse lado perverso, porque não é no sentido de você ser um bom aluno, você tem que ser o melhor aluno, sabe? Então eu colocava uma pressão muito forte sobre os meus filhos, no sentido deles terem que ser os melhores alunos, porque era a forma de serem respeitados. Esse é o lado perverso disso. Perverso, não tanto, né? Porque eles acabaram por ganhar um certo amor pelos estudos, mas um amor um tanto ou quanto de desafio, de imposição. É esse o lado onde eu vou me impor, quando poderia ter sido pela pessoa que eram, né? E eu lamento demais que você tenha passado por essa situação aqui no Brasil, porque, infelizmente, essa é a situação dos alunos negros nas escolas. Acaba sendo exigido deles que eles sejam melhores alunos e que eles se superem, que eles precisam provar que eles merecem estar ali. E essa percepção completamente assim, distorcida do que as pessoas gostam de chamar aqui como meritocracia. Assim. Você ter mérito é você ter igualdade de condições, né? Assim, e que todos sejam respeitados dentro da sua individualidade, independente de credo, de cor da pele, etc. E tal, né? Então, eu não... De que maneira você utilizou essa experiência também na educação dos seus filhos, para que eles usassem isso como um instrumento não para se ficarem sem ação, né, com o bullying, com o racismo, mas de que maneira você usou essa experiência para o engrandecimento deles como seres humanos, já que a branquitude aqui, né, assim, o que ela mais quer é que vocês sejam segregados e jogar vocês para o lado e impedir que vocês avancem, né, como pessoas que têm todo o direito de estudar, e que você, como uma pessoa de outro país que veio para cá, tem todo o direito de ser bem tratada, né, e de ser tratada com dignidade aqui.
Foi interessante porque quem me deu o caminho foram eles mesmos. Eu me lembro de uma aula em que tiveram que chamar um professor de sociologia, porque quiseram que eu fosse dar essa aula sobre a questão racial. Eu falei, não, vocês têm gente aqui no colégio para isso. Vamos usar o que vocês têm internamente, porque também foi uma forma deles se posicionarem. Aí foi dada a aula, no final da aula o professor volta-se para o meu filho e pergunta, Éder, tu tens alguma coisa a dizer? Éder, não. Como é que não tens nada a dizer? Ele, não tenho nada a dizer, eu gosto da minha cor, quem não gosta é que tem que se pronunciar aqui. Portanto, eu não tenho nada a dizer. Aí a diretora me chama toda magoada, porque o Éder deveria ter falado. Eu falei, não, meu filho fez o que é certo. Quem tinha dúvidas, quem teria dúvidas sobre o que foi colocado eram os outros, não ele, porque ele está tranquilo com a cor dele. Portanto, ele não tem muito que perguntar ao professor. Sabe? Então, essas coisas, você vê que as crianças, basta você dar a ponta que eles vão ganhando também a sua capacidade de discernir a realidade e ir se colocando. Eu me lembro do meu filho mais novo, houve uma briga no colégio com desses meninos que comandam, né? E quando a diretora foi apartar a briga, acho que todos ficaram com medo desse filho de uma pessoa muito importante e acusaram outro menino de ser o responsável. O meu filho mais novo foi na diretoria. Ele tinha 8 anos. Foi lá e disse, não, eu não posso compactuar com a injustiça. Quem provocou foi isso. Ele contou a história. Eu nem sabia disso. A diretora me chamou para me parabenizar pela educação que eu tinha dado às crianças, porque evitou que cometessem uma injustiça com uma criança. Sabe, então, as crianças também acabam por pegando o gatilho e criando os seus caminhos de defesa. Eu acho isso muito bonito. E você está comprovando que, na verdade, quem orientou a escola foi você, né? Você teve um papel primordial, não sei nem que escola é, e não sei nem se eles avançaram um pouco nesse entendimento, mas você ensinou a branquitude na escola a lidar com os seus alunos negros, a lidar com a diversidade ali dentro da escola. Exatamente. Você espero que tenha plantado semente, que essa escola tenha feito germinar frutos, né? E foi preciso você, uma pessoa de fora, vir aqui para estabelecer esse tipo de mudança interna dentro da escola, da própria percepção dos professores, da diretora, das trabalhos. E eu acho que você, pelo menos, fez aqui um trabalho de catalisadora muito importante, né? Agora eu queria te perguntar, você, depois que você saiu daqui do Brasil e voltou para Cabo Verde, como é que você vem acompanhando, né, as notícias do Brasil e esse momento agora um pouco atribulado que a gente está vivendo por causa desses fatos, né, desses crimes, né, de cunho racial que aconteceram lá nos Estados Unidos, aconteceram aqui no Brasil também, essa história do menino que acabou caindo da janela do apartamento da patroa por uma negligência, né, total, ali uma falta de respeito. Como é que vocês, aí em Cabo Verde, você em particular, vem acompanhando esses fatos e como é que você encara assim, o Brasil discutindo essas manifestações, principalmente lideradas por jovens, né, de que as vidas negras importam, que é preciso lutar contra o racismo estrutural, não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracista. Como é que você daí, dessa sua janela, você encara o Brasil agora, de hoje? Eu acho que o Brasil está passando por um processo novo, eu acredito. Dói-me, de certa forma, ver algum retrocesso na questão das liberdades e da democracia em si, sabe? Com essa nova governação que vocês têm neste momento, né? Esse movimento contra a imprensa, de eliminar pessoas que pensam diferente, portanto, isso me assusta um pouquinho, me assusta, porque eu achava que o Brasil estava num crescente
e não imaginava esses retrocessos. Mas isso faz parte do processo democrático, algumas pessoas avançam, outras nem tanto. Eu acredito que o que eu vejo no Brasil hoje é uma vontade de fazer diferente, sobretudo por parte dos negros. Mas é uma sociedade que ela está fechada. As brechas são poucas. A brecha que poderia funcionar era a universidade. A universidade com esse sistema de cotas, com esse sistema de massificação do ensino e outros apoios. Mas eu sinto que a trajetória do negro brasileiro será uma trajetória diferente. Será uma trajetória diferente porque há coisas que, por exemplo, você vê países como a África do Sul que viveram um apartheid fortíssimo, mas as coisas são mais claras. São mais claras, a consciência do ser negro e da luta por direitos humanos, eu diria direitos civis, é uma coisa muito mais clara. O negro no Brasil, muitas vezes, ele tem que passar pelo branqueamento para poder se afirmar. É essa parte que me faz pensar que o caminho no Brasil possa ser mais longo. Mas quando você tem uma imprensa já montada para branquear os processos também, você tem um judiciário que também vai na mesma linha, as coisas ficam mais complicadas, porque o próprio negro ele não se vê. Ele é incapaz de se espelhar em algo positivo. As universidades poderiam ajudar, porque na medida em que formassem mais gente, você daria à sociedade um espelho para os outros. Mas quando você não tem, você praticamente, isso cria um certo desânimo. Mas eu acho que é um processo que pode ser mais longo, mas é inevitável. É inevitável que as pessoas saiam à rua, manifestem, coloquem aquilo que não está certo e que não se amedrontem, porque os governos passam, mas os direitos continuam com a gente, sabe? Eu acho que é um momento não bom, que me desculpem aqueles que acham que não é bem assim, mas essa é a minha visão. É um momento não bom, mas é um momento que você não deve baixar a guarda. É um momento em que as organizações da sociedade civil, elas têm que se posicionar. Você vê na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, não se esperou que viesse uma liderança tradicional para puxar aquele movimento. O movimento foi das redes sociais. Chamou agentes para a rua. E são jovens. E você vê símbolos históricos sendo derrubados. Do rei George na Bélgica, um homem que fez tanto mal, que matou milhões de africanos. Né? Quando você vê esses símbolos que estavam aí anos e anos, não eram mexidos, e de uma hora para outra são derrubados, você diz, alto aí, quem é o líder disso tudo? Quem está liderando isso tudo? Você vê que é a opressão contida que está saindo. É um movimento que está vindo e que ou se aproveita ou se perde um bom comboio da história. Porque não se esperam os grandes líderes para se fazer. Essa juventude que está aí é uma juventude que desafia. Ela não está atrás de lideranças, até porque ela muda muito, né? Então é assim que eu vejo. E eu desejaria ver no Brasil também um pouco disso. Espera aí, porque vai descarregar. Meu Deus, você me dá um minuto só para ligar o meu celular? Claro, claro que sim. Oi, já voltei. Vamos lá, olha, tem umas duas perguntas para te fazer, porque a gente agora também já está há um tempão conversando, né? A gente já está 2 horas conversando, preciso liberar você, porque você já foi muito generosa com o seu tempo também, né? Cumprimentar a Lidiane aqui, que acabou de entrar. Glória, chega um pouquinho para o lado, senão eu não consigo te ver. Tem muita luz atrás de você, e aí você fica na sombra. Assim? Ótimo. Assim? Glória, a gente tem uma pergunta que estava na outra parte da nossa conversa, né? Sim. E foi... peraí, que foi da Sonélia Fonseca, que ela perguntou o que você percebeu, que percepção foi essa sua,
desse embranquecimento da imagem do negro aqui no Brasil? Na verdade, eu sinto, o que eu percebi peraí, acho que a posição está melhor agora. O que eu percebi é que quanto mais você se aproxima desse embranquecimento, mais você é aceito. Eu não vou muito por essa coisa que eu ouvi muito no Brasil, que não existe preconceito racial, que é um preconceito mais social e mais econômico. O preconceito é econômico, sim, porque o negro também é mais pobre. Né? O preconceito é social porque o negro não mora nem usufrui do que a sociedade proporciona aos outros. Você vê isso claramente num concurso para o emprego. Aparece um negro e um branco, nas mesmas circunstâncias, a pessoa de pele clara passa e o negro fica. Essa história que a gente tem visto. Então, há a preocupação dos negros, de certa forma, de querer se aproximar, por uma questão até de sobrevivência, de querer se aproximar daquele protótipo, eu digo protótipo porque me falta outra palavra, daquilo que é valorizado socialmente. Então, eu acho que dizer que o Brasil tem preconceito social, eu bato nessa questão, existe sim, que o preconceito é econômico, não é só econômico, é econômico porque ele é racial também. Primeiramente ele é racial, depois ele caminha por outros setores. Porque onde é que estão os negros? Onde é que moram os negros no Brasil? Na periferia urbana. Difícil você encontrar um negro que esteja, portanto, num bairro que digamos que seja de classe média alta ou classe média. Basta você ver a cara da política, basta ver as novelas. Tudo o que você tem de representação social e política, ela é branca, ela não é negra. Veja a classe política. Você é capaz de dizer, não, no Brasil houve a Rosinha, não, como é a Rosinha, não, aquela governadora do Rio de Janeiro. Benedita da Silva. Benedita. Fica a imagem da Benedita, porque é a única que você conhece, a Benedita ou mais um outro. Por quê? Porque não há essa abertura social, digamos, não há abertura social, e porque a questão é racial mesmo. É racial, tem a ver com a história do negro no Brasil, que é diferente um pouco do que aconteceu, por exemplo, em outros países, onde os negros conseguiram ir um pouco mais. Por exemplo, o caso dos Estados Unidos, onde quando se deu a abolição, muitos negros já estavam melhor posicionados. Mas mesmo assim você vê a situação que se viveu há poucos dias, né? E que se vive no dia a dia nos Estados Unidos. Então a questão racial ela tem que ser vista como ela é racial sim. Não vamos tentar mascarar que ela é social e econômica, não é. Ela é também, mas ela é fundamentalmente racial. Esse é o meu ponto de vista. Não sei se eu respondi. Exato, exato. A questão é racial, sim. A questão é racial, sim. Existe um racismo estrutural, existe um racismo que não é escondido, né? Se quer jogar para debaixo do tapete aqui no Brasil, mas a cada ação, a cada fala, né? Assim, nós aqui, eu digo nós, eu, parte da branquitude, né? Se trai e deixa escapar, né? Que realmente o que pauta é o racismo mesmo. Sim, tem esse olhar que é o olhar preconceituoso sobre o outro. A gente precisa ainda se amadurecer muito como sociedade, a gente precisa muito se reconstruir. Mas eu acho que a gente tem aqui uma reação que é uma reação digna e forte, né, de intelectuais negros, como a Djamila, aqui, vários outros intelectuais. Estou citando a Djamila, mas tem vários outros aqui falando abertamente sobre racismo estrutural, sobre a possibilidade, a importância de ser antirracistas, né? Sim, a gente tem obras sendo publicadas aqui no Brasil e eu acho que existe um caminho, né? Como disse a Ana Paula, Ana Paula Lisboa, né? Jornalista e escritora, lá na nossa primeira conversa, quando a gente começou esse projeto lá em Angola,
sim, é um caminho Uhum. lento, mas é um caminho progressivo, né? Mas eu É, exatamente. queria encerrar a nossa conversa falando sobre a cultura cabo-verdiana, que é linda, né? A música cabo-verdiana, que é uma coisa espetacular, é algo espetacular. Então, eu queria que Hum, você sugerisse para nós aqui autores, né, cabo-verdianos e grupos e artistas cabo-verdianos para que a gente uhum. procure aqui, ou para que as pessoas entrem no Spotify ou em outra plataforma de música e procure ouvir um pouco mais, né, a riqueza e a beleza que são, né, a literatura e a música cabo-verdiana. Oh. Bom, dos escritores que eu mais gosto, romancista, poeta, eu indicaria o Germano Almeida. Que foi até vencedor do Prémio Camões, é um escritor que eu gosto muito. Tem o José Luís também, que eu gosto, o Filinto Elísio, são poetas que eu gosto, a Vera Duarte, a Dina Salustio. As mulheres na literatura cabo-verdiana também estão despontando de uma forma bonita, inclusive este ano houve uma coletânea de produções femininas. Então, mas eu ficaria, o meu escritor preferido, cabo-verdiano, é o Germano Almeida. Ah, O Germano Almeida tem um livro publicado aqui no Brasil, que é o Testamento do Senhor Napomuceno, da Silva Araújo, né? aham, O Germano foi o segundo escritor cabo-verdiano a ganhar o Prêmio Camões, né? O primeiro foi o é, Armênio Vieira, né? O Armênio Vieira, a exato, gente teve aqui há muito tempo lançado O Eleito do Sol, depois nunca mais teve sim. outra edição. Ele tem vários, deve ter mais de 15 livros publicados. O Napomuceno fez sucesso no Brasil porque foi transformado em filme e entraram aí atores brasileiros, a Ceiça, o Nelson Xavier, como é o nome? O Chico Dias, aí outro já não me lembro. Portanto, ele escreveu um livro, já tem, acho que é de 95, se não me engano, Os Dois Irmãos também, que foi transformado agora num filme por um português também, muito interessante o filme. Uh, no campo musical, apesar da expoente máxima da música cabo-verdiana ter sido Cesária Évora, eu gosto muito dessa juventude que está por aí também, que está fazendo coisas bonitas. Eu gosto da Mayra Andrade, gosto da Nancy Vieira, gosto da Sol Garcia, gosto do Tito Paris, gosto do Hildo Lobo, também já falecido. Portanto, Sim. dentro do género musical cabo-verdiano, você tem uma diversidade muito grande. Vai desde a morna, que é um ritmo mais lento, mais próximo, entre aspas, do fado, até um ritmo mais alegre e contagiante. Portanto, eu ficaria com essa nova geração de cantoras que eu acho que estão nos dando muita alegria. E também há cantores interessantes, tipo o Tito Paris, que eu gosto, que eu tenho uma admiração muito grande, e vários outros. O meu preferido é o Hildo Lobo. E das preferidas eu ficaria com a Mayra Andrade, neste momento, a Nancy Vieira e a Ellie Almeida. São as três vozes que eu estou apreciando mais. Também tem uma, já não me lembro o nome dela, mas que tem uma voz belíssima, que está fazendo muito sucesso agora. Mas essa juventude está produzindo coisa boa. Uhum. Eu vou fazer uma lista das suas referências, vou publicar aqui. Depois, você lembrando o nome dessa que você gosta, você me manda, que eu vou Sim. dividir com todo mundo. Inclusive, dividir com as pessoas uma referência que eu tenho aqui, que é o livro de uma pesquisadora brasileira que morou muitos anos aí em Cabo Verde, lançou um livro chamado, né, a Gláucia Nogueira, lançou esse livro aqui, ó, Cabo Verde, Gláucia e a música. Nogueira, eu acompanho ela no Facebook, eu acho que ela é próxima do Germano Almeida. Uhum, Sim, ela é uhum. amiga do Germano e ela lançou um dicionário de personagens da música cabo-verdiana. Ela passou mais de uma década estudando Ah, música cabo-verdiana e isso aqui é uma referência maravilhosa. Um livro a lindo Gláucia e é muito todas as boa. pessoas que você citou estão aqui, ó. E eu faço a minha reverência à Uhum, Gláucia porque ela fez um trabalho espetacular, maravilhoso e um livro é, de referência sobre
a morna e a música cabo-verdiana, porque a morna parece muito um É, pouco a seresta também aqui no Brasil, né? Um pouco é mais... muito na linha da seresta. É, é verdade, é verdade. É, é. Dória, olha, muito obrigado por você ter sido tão generosa com o seu tempo, com as suas experiências, com a sua sabedoria, ter dividido tudo isso com a gente. Eu quero te agradecer demais. Me desculpar por ter estendido muito essa nossa conversa, passou um pouquinho de 2 horas de conversa, mas quero agradecer demais. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente também. Glória, estou muito agradecido. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Alexandre, por essa oportunidade. É sempre bom dialogar, conversar com pessoas. Ah, isso me dá um prazer imenso. Agradecer às pessoas que acompanharam e dizer que nós estamos aí, qualquer coisa, qualquer informação que vocês precisem, se eu puder ser útil, estou aqui. E peço desculpas também se eu não respondi no todo o que as pessoas perguntaram, mas alguma coisa terá ficado. Teremos outras oportunidades, certamente. Obrigada a você por essa janela de oportunidade com o mundo e com o Brasil em particular. Tá? Muito obrigado. Olha, um beijo Gratidão. grande. Saúde para você, para sua Tá. família. E muito obrigado pelo carinho, tá? Obrigada. Obrigada. Estamos juntos aí. Tchau, até mais.